Bom dia, bem-vindo ao primeiro Combrapa. Meu nome é Ananda Antônio, eu sou doutora em Química pela Universidade Federal do Amazonas e hoje eu vou ministrar para vocês um curso sobre a utilização dos softwares MZMine2 e GNPS no tratamento de dados na espectrometria de massas. Primeiramente, por que eu deveria utilizar esses dois programas? A utilização desses dois programas para tratar dados científicos se dá principalmente pelo fato deles serem softwares livres, ou seja, você não paga para fazer a utilização deles e eles estão acessíveis a qualquer pessoa que esteja desejando tratar seus dados por essas ferramentas. Eles são principalmente úteis para o tratamento de dados obtidos pelas técnicas de cromatografia líquida, de alta eficiência ou ultra alta eficiência, utilizando como detector a espectrometria de massas. Então, essa técnica analítica, essas duas técnicas analíticas, elas têm sido muito empregadas em diferentes áreas de pesquisa, que vão desde a farmácia, a química aplicada, até a engenharia de alimentos. Se você fizer uma rápida busca em sites de pesquisa de periódicos, você consegue encontrar vários artigos em diferentes revistas que eles vão estar utilizando essas técnicas para fazer a caracterização química de alguma matriz, seja ela um fluido biológico, como o caso da urina, sangue, análise de resíduos de pesticidas, produtos naturais, enfim, são várias as aplicações que você tem da cromatografia líquida e da espectrometria de massas para o desenvolvimento de ciência. Então, contextualizando um pouco, antes de nós passarmos para o tratamento de dados em si, nós precisamos primeiramente parar e pensar se a pesquisa foi desenvolvida da maneira correta. Porque não basta você saber tratar seus dados eles têm que ter qualidade. Então, falando em qualidade, o que é que nós devemos pensar primeiro para desenvolver uma boa pesquisa? A criação de uma hipótese, ou seja, determinar o que eu quero descobrir com a minha pesquisa, o que eu quero solucionar, o que eu quero responder. Pode ser uma pergunta simples, até as perguntas mais complexas, como a elucidação de fármacos para combater a Covid-19. Ou pode ser algo bem simples, como quais são os constituintes químicos que tem nessa espécie de planta que acontece de forma endêmica na minha região. Tendo a hipótese definida, nós precisamos estipular o melhor delineamento experimental para responder essa hipótese. Como eu devo dar andamento à minha pesquisa? Quais são as melhores formas de eu chegar no meu objetivo? E todas essas duas etapas elas são feitas antes de você começar a pesquisa. Você tem que definir essas coisas antes de ir para a bancada, antes de começar seus experimentos, para garantir que quando chegar no tratamento de dados, seus dados tenham um significado. Não importa eu saber como fazer o melhor tratamento de dados possíveis se os meus dados não têm qualidade. Então, antes de começar essa pesquisa, pense bem, planeje bem e tenha certeza que você está realizando uma boa pesquisa. Uma pesquisa que você consegue encontrar as respostas para essa hipótese, que você consegue reproduzir seus dados, que seus dados possuem reprodutibilidade, que eles possuem qualidade e que qualquer pessoa vai poder dar continuidade a essa pesquisa ou até você mesmo, de forma fidedigna, de forma confiável. Só para salientar também, caso alguém que esteja assistindo não tenha muita experiência, queria dar um contexto sobre o que é a cromatografia líquida em linhas gerais, né? É uma técnica analítica que serve para separar os constituintes de uma amostra complexa. Então você tem a sua amostra cheia de constituintes, ela vai atravessar o sistema cromatográfico, vai ter interação com a fase móvel e a fase estacionária, e cada um dos constituintes vai se separar e vai para o detector individualmente, o que permite para você identificar cada um deles. No caso, o que nós teríamos no fim de uma análise cromatográfica é o cromatograma, né?
com cada substância ali sendo representada por um pico de acordo com a sua concentração dentro da amostra. No caso de você utilizar a cromatografia, você vai ter a possibilidade de utilizar vários tipos de detectores, seja eles com luz ultravioleta visível, ou até o espectrômetro de massas, ou até mesmo uma ressonância magnética nuclear. No caso da espectrometria de massas, que é o foco desse minicurso, você tem basicamente essa técnica como uma forma de identificar e caracterizar a estrutura química da molécula que está sendo ali separada na sua amostra. Então você dá uma caracterização do que você tem ali, como se você estivesse quebrando e montando um quebra-cabeça com a molécula. Vamos dar um exemplo aqui, partindo daquele cromatograma que eu acabei de apresentar para vocês. Digamos que esse pico que foi separado bem no meio tenha esse espectro de massas de fragmentação. Ou seja, a molécula que estava ali, quando ela foi submetida ao fecho de energia, ela se dividiu nesses sinais de M/Z. Ela se dividiu nessas porções com essas massas moleculares que vocês podem observar aqui. No caso, a partir do estudo de de quais são esses fragmentos de massa molecular que foram detectados, você consegue estipular que constituinte químico é aquele. Nesse exemplo específico, nós temos a fragmentação da reticulina, que aqui no caso ela é caracterizada pelos fragmentos 330, pelo fragmento 299, entre vários outros que você vai observando ali e aparecem no espectro de massas e que são correspondentes a como aquela molécula foi ionizada, como ela foi quebrada ao receber energia no espectrômetro de massas. Quando você utiliza a técnica de cromatografia líquida e acoplada à espectrometria de massas, o principal objetivo é obter um perfil químico, obter uma caracterização da sua amostra. E esse tipo de análise ela é conhecida como obtenção de perfis químicos diferenciais, obtenção de perfis químicos globais, ou em inglês as chamadas análises on-target. Então, no caso, esse tipo de análise em específico, ela vai ter uma complexidade muito grande de dados. Aqui nós temos um exemplo para vocês de uma amostra de análise on-target com uma espécie de planta que é típica da Amazônia. Então, o que você pode ver são muitos sinais, são muitos picos que você tem ali. E a partir desse tipo de dado que você tem que conseguir encontrar a resposta para a sua hipótese. Ou seja, não é algo trivial, não é algo muito trivial, assim, vou colocar minha amostra no cromatógrafo, eu consegui meus dados aqui, já pronto, acabou. Não, você tem que ter um rigor para fazer essa análise. Por exemplo, você precisa, nesse tipo de análise on-target, remover ruídos, reduzir os erros sistemáticos, fazer a integração dos picos cromatográficos, detectar qual é aquele sinal M/Z que é característico daquele pico. Você tem vários tratamentos porque vão tornar possível você obter seus dados a partir de algo tão poluído entre aspas, né? De algo tão complexo como é um cromatograma de cromatografia líquida ou de cromatografia gasosa também, acoplado à espectrometria de massas. E para esse fim, né, que é o objetivo do nosso minicurso, nós vamos aprender a utilizar o MZMine para facilitar, para permitir que você consiga fazer esse tratamento de dados. Então vamos começar agora nosso módulo sobre o MZMine, sobre o uso do MZMine.
Inicialmente, queria falar para vocês que esse software ele é bom não só pelo fato de ser grátis, de ser de livre acesso, né? Mas porque ele é de código livre, ou seja, você pode fazer modificações nele se precisar. Se você encontrar algum bug no sistema, você pode facilmente modificá-lo, claro, tendo aptidão com programação. Esse software ele já existe há 15 anos e ele está em constante desenvolvimento, sendo que você consegue, inclusive, ainda entrar em contato com os desenvolvedores, reportar erros no sistema, sugerir modificações. E, se vocês forem observar, ele realmente tem várias versões disponíveis para download, cada uma delas com uma melhoria. E eu queria destacar para vocês a importância de você utilizar esse tipo de programa. Existem algumas revistas atualmente, elas estão entrando nessa busca por reprodutibilidade, nessa busca por rastreabilidade de dados. Então, revistas como a Metabolomics, da Springer, elas exigem que os dados que você publica, eles sejam de acesso livre, eles estejam disponíveis para qualquer pessoa olhar seus dados brutos e que os softwares que você tem utilizado preferencialmente sejam de livre acesso, que qualquer pessoa que queira reproduzir exatamente o que você fez consiga. Então, você tem que deixar seus dados livres, eles têm que ser facilmente reproduzidos no mesmo software que você utilizou ou em qualquer outro. Ou seja, nesse aspecto é bom você utilizar, dar preferência sempre para os programas que são livres, são de código livre. Então aqui eu acredito que vocês já devem ter baixado o MZMine 2, estava disponível o link de download no site do Congresso, mas aqui, caso alguém queira ainda não tenha baixado, tem os links tanto para download quanto para observar as versões anteriores dele. E caso vocês estejam procurando no Google do nada, que é a logo do MZMine, fica bem fácil de reconhecer o site, que eles têm isso logo de cara. Então, primeiros passos no MZMine, primeiras informações importantes posso utilizar esse software com qualquer tipo de dado? O MZMine ele vai ter o suporte para vários tipos de arquivos cromatográficos, entre eles os arquivos que são gerados diretamente pelos equipamentos da Thermo, que no caso a extensão do arquivo é o ThermoRAM, o da Waters, que também é Waters RAM, e da Agilent, que é, no caso, Agilent CSV. Além disso, tem vários outros formatos que já são livres, né, que é o MZML, MZXML, MZData e o NetCDF. Além disso, o MZMine ele vai permitir que você trate os dados e exporte eles para diferentes plataformas de diferentes formatos de arquivo. Você consegue exportar os dados, retirar os dados do programa na forma de CSV, na forma de MZTab, na forma de XML e também nas formas que já são específicas para outras plataformas, que é o caso do GNPS, né, que é o que nós vamos abordar nesse minicurso, ou do MetaboAnalyst, que também é um software muito parecido com o GNPS, no caso são aí duas plataformas online de análise de dados. Quando você quer trabalhar com o MZMine, no tratamento dos dados de cromatografia líquida, acoplado à espectrometria de massas, existe um determinado fluxograma de trabalho com passos mínimos para você conseguir sair dos seus dados brutos para os dados mais refinados, só com aquelas informações que você precisa. Então aqui eu tenho para vocês um fluxograma que ele é bem básico. Vou mostrar para vocês todas as etapas que estão nesse fluxograma, que elas vão servir tanto para o MZMine, mas caso você também opte por usar um outro programa, nós vamos abordar aqui hoje juntos como você tem que lidar com cada tipo de situação, cada tipo de especificidade que você precisa no tratamento dos dados. Então, nós vamos começar primeiramente observando a interface do MZMine.
Quando você instala ele fica no seu computador na forma de uma pasta, na qual quando você inicia ele vai abrir essa janela de comando, e só então você vai ter o software em si nessa abordagem, onde você tem 3 áreas de trabalho distintas. Então, cada elemento aqui do que você vai observar no programa é a barra de opções, a área de trabalho à esquerda, que ela vai apresentar para você todos os arquivos que você importou, a área de trabalho à direita, que ela vai ter as suas listas de picos cromatográficos detectados, a área de trabalho abaixo, onde vai ser uma área que você vai poder observar as tarefas que foram executadas, as tarefas que, na verdade, foram executadas, não, as que estão em execução. Você vai poder atribuir prioridade, observar status, porcentagem de quanto dessas atividades está feita. Você tem o status do programa e quanto de memória ele tem livre para trabalhar. Sendo que, se você quiser dar uma olhada na documentação dele, você consegue aumentar ou diminuir essa memória disponível. Então vamos lá. Primeira etapa do nosso fluxograma de trabalho, a importação e visualização dos dados no MZMine. Para importar os dados, você vai utilizar essa opção de importação dos dados, né? Você consegue acessar pela barra de opções principais. E quando você utilizar ela, depois de selecionar seu arquivo, você vai poder visualizar os arquivos que você importou para dentro do programa. Então basta clicar 2 vezes em cima do arquivo e você vai ter uma caixa de diálogo onde você pode alterar como você vai ver o seu cromatograma. No caso, escolher um tempo de retenção específico, escolher a polaridade, escolher qual o limite de massas que ele vai apresentar. No caso, nós temos a opção de auto range, onde ele coloca todos os sinais que foram detectados. E você pode colocar a opção de apresentar como base peak ou como total ion chromatogram, que é o cromatograma de íons totais. Então aqui você tem a observação do cromatograma no formato de base peak, você pode dar zoom nesse cromatograma usando o scroll do mouse ou do touchpad. Você pode determinar qual vai ser o eixo, você pode dar zoom em algumas partes específicas do cromatograma. E também você vai poder visualizar cada espectro de fragmentação que foi obtido em cada tempo de retenção, apertando na primeira opção, na barra de ferramentas que aparece à direita do cromatograma. Então aqui no caso você consegue ver todos os scans de MS2 que tem no seu arquivo, pode ir passando entre eles, ou você pode inclusive selecionar um momento específico no cromatograma, que você aperta 2 vezes em cima do cromatograma e ele vai abrir o espectro de MS2, né, que é o espectro de fragmentação, daquele determinado momento. Então, a segunda etapa 2, correção da linha de base. Essa é uma etapa que ela é básica no tratamento de cromatogramas, sejam eles com espectrometria de massas, seja ele com detector com luz ultravioleta visível. Então, a correção da linha de base, ela vai ter por objetivo você reduzir as flutuações que tem na linha de base, que é o eixo X, onde o cromatograma deveria ter o valor de 0, quando não tem nada passando pelo detector, ele sempre vai ter um ruído. E esse ruído ele é normal de você obter em qualquer tipo de detector, o que faz com que esse ruído, essas flutuações na linha de base, sejam considerados como erros sistemáticos. Então, quando você faz a correção da linha de base, o objetivo é você tirar tudo que não seja relacionado à sua amostra, ou seja, você aumentar a precisão do tratamento dos dados, a precisão de como você vai obter a resposta que é de fato sua amostra, e não só o ruído do detector.
No MZMine, você encontra essa opção ainda na aba de Run Data Methods, na opção de Filtering. Você vai ter lá Baseline Correction. Quando você aperta nesse módulo, ele vai apresentar para você essa janela de diálogo, onde você pode selecionar quais são os aspectos que você quer que ele trabalhe, e você pode também selecionar o nome do novo arquivo que ele vai gerar com a linha de base corrigida e o tipo de cromatograma em cima do qual ele deve fazer essa correção da linha de base. Aqui você vai ter a opção do Base Peak Chromatogram e você vai ter a opção do TIC, que é o Total Ion Chromatogram, cromatograma de íons totais. O mais adequado é que você faça essa correção em cima do TIC, se você tem dados muito complexos, com muito ruído. Além disso, ele vai apresentar aqui para vocês as opções de M/ZBin e M/ZBin Width. Essas duas opções, elas são quando você quer utilizar a técnica de data binding ou data bucketing, que é quando você divide todo o seu cromatograma em pequenas porções e cada uma dessas pequenas porções você faz uma correção de linha de base distinta. Essa técnica ela é especialmente útil quando você tem cromatogramas muito extensos. Ela permite que você extraia uma quantidade maior de dados, que você tenha uma correção da linha de base muito mais ajustada a cada pico do cromatograma. Também ela vai ser muito útil quando você tem uma linha de base com muitas flutuações, que você consegue acompanhar melhor como essas flutuações estão acontecendo ao longo do cromatograma. E aí também nós vamos ter a seleção do método de correção de linha de base, onde você tem aqui vários algoritmos que podem ser utilizados. O mais básico deles é o Asymmetric Baseline Corrector. Esse algoritmo ele é também conhecido como Asymmetric Least Square Baseline Correction, ou seja, correção da linha de base pelos mínimos quadrados de forma assimétrica. Por que esse assimétrica? Porque ele é utilizado quando você não tem picos simétricos, são picos que obedecem em formato gaussiano. Isso é muito comum em cromatogramas, né? Você sempre vê no livro aquele pico cromatográfico bonitinho, simétrico, mas na realidade ele sempre vai ter uma cauda aqui, ou na frente ou atrás, eles vão ser de fato assimétricos. Então, dentro do Asymmetric Baseline Corrector, você vai ter duas opções para configurar: o Smoothing e o fator de assimetria. O Smoothing é o nível de suavização ou alisamento da linha de base, e o Asymmetric, que é o fator de assimetria, é o quanto que você vai ter de assimetria nessa linha de base. Então, para exemplificar, vamos lá. O fator de smoothing. O recomendado é que você utilize valores de entre 10 a quinta e 10 a oitava. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de como o cromatograma fica utilizando um smoothing de 10 a quinta e como ele fica utilizando um smoothing de 10 a oitava. Vocês podem observar aqui na linha de base, que é essa linha verde, que é a previsão no caso, né? Eu tenho aqui o cromatograma em azul, que são meus dados brutos, a linha verde, que é a previsão da linha de base, e o cromatograma em vermelho é como ele vai ficar depois da correção da linha de base. Então, o que vocês observam? Quando eu aumento o fator de suavização da linha de base, ela já não consegue acompanhar essa curva do cromatograma, ela não consegue acompanhar essa flutuação que eu tenho no final do cromatograma, porque ela vai estar mais suave. Então, essa suavização da linha de base ela é justamente a tendência com que a minha linha de base vai conseguir acompanhar as flutuações do cromatograma. Por outro lado, aqui nós vamos ter o fator de assimetria. Mesma coisa, a linha verde ela é a previsão da linha de base, tá? O fator de assimetria é recomendado que você utilize um valor entre 0,000 a 1.000. São os valores que o software vai aceitar.
Então, o que nós temos? Quando eu utilizo 0,0001, eu tenho essa linha de base. Vocês podem observar aqui que ela vai praticamente reta por baixo do meu cromatograma. Se eu aumento esse fator de assimetria, vocês podem observar aqui que ela já vai dando uma quebradinha conforme ela passa por cada pico cromatográfico. Ou seja, ela já tenta não mais ser algo que tende a ser uma reta, mas ela vai meio que acompanhando a base de cada pico. Então, eu aumentei o fator de assimetria dela, eu aumentei a capacidade dela de acompanhar cada pico. Isso é vantajoso em alguns casos, em outros você tem que ter muito cuidado, porque isso pode acabar retirando a informação quantitativa do seu cromatograma. Seja observarem aqui a linha de base acaba sobrepondo um pouco o que é o cromatograma de fato. Então, feita a correção da linha de base, nós vamos passar para a etapa 3, que é a detecção dos sinais M/Z. Então, na detecção dos sinais M/Z, que é a função Mass Detection, você vai ter acesso a ela através da aba de Run Data Methods, onde você vai em Feature Detection e Mass Detection. Quando você seleciona o Mass Detection, ele vai abrir para você essa janela de diálogo, onde você vai ter, onde você vai poder selecionar quais arquivos que você quer que ele faça a detecção dos sinais de M/Z. Lembrando que essa detecção ela é basicamente você determinar quais sinais de M/Z foram detectados em qual tempo de retenção ao longo do seu cromatograma. Um ponto muito importante para o resto da análise nessa etapa é que você tem que fazer a detecção dos sinais de M/Z nos dois níveis de análise que você utilizou, no caso o MS1 e o MS2. O MS1 é o sinal de varredura e o MS2 são os sinais de fragmentação. Então você precisa fazer essa etapa para os dois levels de detecção, e você precisa que o nome das listas de detecção seja o mesmo. Então nessa opção Mass List Name, utilize o mesmo nome quando você fizer o MS Level 1 e o MS Level 2. Bom, nessa janela nós temos também os algoritmos que o MZMine vai permitir que você utilize, que é o Centroid, ExactMass, Local Máxima. Dentre esses, se você tem dados de alta resolução, o algoritmo mais básico vai ser o ExactMass. Se você tem dados obtidos por um espectrômetro de baixa resolução, é recomendado que você utilize o algoritmo Centroid. Então, uma pequena introdução sobre esses algoritmos é que o Local Máxima ele vai determinar os sinais de MZ em função dos maiores pontos de intensidade de sinal ao longo do seu cromatograma. O Wavelet Transformation ele vai utilizar a transformada Wavelet do tipo chapéu americano para determinar onde nós temos de fato um pico cromatográfico e determinar o sinal MZ nesse pico cromatográfico. Você tem o algoritmo Centroid. O Centroid você simplesmente informa para ele qual é a intensidade do ruído e ele vai detectar todos os sinais de MZ acima desse ruído. E o ExactMass, que ele vai detectar o sinal M/Z a partir da largura meia altura do pico cromatográfico, sendo que esse dado tem que ser obtido na forma de um espectro contínuo. Você não pode utilizar no ExactMass dados do tipo Centroid, onde são os dados de baixa resolução que são mais recomendados para o algoritmo Centroid. Então, no ExactMass, ele vai pegar a largura meia altura do pico cromatográfico e vai estipular: nessa altura eu tenho esse sinal M/Z, esse é o sinal relacionado a esse pico cromatográfico. Então, quando você seleciona o ExactMass,
você tem que estipular o nível de ruído. E o que é importante agora? É que você estude os seus dados. É uma coisa que vai gastar tempo, mas que ao longo das etapas vai lhe poupar muita dor de cabeça. Então dê uma estudada no seu cromatograma e aqui a gente vai ver algumas coisas que você tem que prestar atenção durante o estudo. Por exemplo, o nível de ruído. Então o que acontece? Quando você seleciona ali o algoritmo, você tem 3 pontinhos ao lado de onde é selecionado o algoritmo, que ele vai abrir essa segunda caixa de diálogo, onde você tem que estipular o nível de ruído. Se você apertar em Show Preview, ele vai lhe mostrar os espectros após a detecção de sinais de M/Z. Mas então vamos lá. Estudar o cromatograma. Tenho esse exemplo aqui, de cromatograma obtido com o HPLC-MS. E o que eu quero que o programa detecte para mim picos tão pequenos quanto esses que estão nessa região. Então o que eu vou fazer? Eu vou ampliar essa região do cromatograma e vou utilizar a opção de Toggle, que é aquela segunda opção à direita do cromatograma. Nessa opção de Toggle, ele vai mostrar para você todos os pontos do cromatograma onde você tem um espectro de massas, no caso, né? Então, quando você fica com o cursor em cima desses pontos de scan, você consegue as informações daquele escaneamento. No caso aqui a gente tem o scan 1349, que tem intensidade de 8.2 elevado à oitava. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na determinação do ruído e eu vou dizer para ele, olha, eu quero que você considere como ruído 8.0 elevado à terceira, que é um pouco menor do que o que a gente tem aqui. 8 vezes 2 elevado à oitava, tá? Ele estava o número errado na tela anterior. Vamos lá, 8.2 elevado à oitava. Quando você coloca o Show Preview, ele vai mostrar para você, ei, não estou detectando nenhum pico nesse scan acima desse nível de ruído que tu está me dando. Claro que o que eu deveria esperar era exatamente isso, porque eu estou estudando o meu cromatograma de íons totais. Então, no que ele me dá de intensidade lá é a soma dos íons M/Z que tem naquele scan. Mas aí o que eu consigo observar? Eu estou vendo aqui que a intensidade do base peak, que é o 165, é aqui em 4 exponencial à sétima. Então eu vou mudar esse nível de ruído para um valor abaixo disso. No caso aqui, eu vou colocar em 3.7. No 3 exponencial à sétima, eu consigo detectar o base peak, mas eu não detecto nenhum dos outros picos que acontecem nesse scan. Se eu diminuir mais, eu vou detectar todos os outros picos. Mas aí agora a questão eu preciso colocar um valor onde eu detecte os sinais de M/Z principais, mas eu evite esse ruído que vocês podem observar aqui. Então eu não vou colocar um valor muito alto, porque senão não vou detectar nada, e eu não vou colocar um valor muito baixo, porque senão eu vou detectar todo o ruído dos espectros de fragmentação, dos espectros de massa. Então o que eu vou estabelecer aqui? Eu vou estabelecer um meio termo. Vou colocar um ruído de 3 exponencial à sétima, onde eu tinha ali o base peak do meu scan. E o que eu vou fazer? Eu vou estudar os outros sinais. Eu vou ver se esse ruído se adequa aos demais sinais cromatográficos que eu tenho. Então aqui, por exemplo, eu tenho um segundo pico cromatográfico. Eu vou avaliar se esse ruído se adequa para detectar algum sinal de M/Z nesses demais picos cromatográficos que eu consigo observar. Então aqui basta você mudar o número do scan. Aqui no caso já mudei o número do scan para o desse pico que está evidenciado no cromatograma. E eu estou vendo aqui que com um ruído de 3 exponencial à sétima eu consigo detectar o base peak, eu não estou pegando ruído, tá ótimo. Lembrando que como eu estou fazendo
a detecção dos sinais de M/Z no MS Level 1, no MS1, que eu repare aqui que essa informação, que eu estou olhando para um espectro de massas no MS1. E aí, meu conselho é que você, estipulando esse sinal ruído, dê uma olhada nos outros espectros de massa, só passando aqui, você consegue acessar todos os outros. Então vamos lá. Eu dei OK, ele fez a detecção dos sinais de M/Z no level 1, e agora eu vou fazer a mesma coisa para o MS Level 2, que são as fragmentações de MS2. Então vou ali em Set Filters e vou colocar um MS Level 2. Vou dar OK e fazer o mesmo tipo de estudo, só que agora eu tenho que prestar atenção para olhar apenas os espectros que são do MS2. Que aqui no caso eu tenho o Scan 2504, né, hipoteticamente, e eu quero ver a fragmentação do base peak dele, que é o 314. Então eu vou colocar aqui um nível de ruído que, em geral, o nível de ruído no MS2 ele é menor do que no MS1. Então o que eu vou usar aqui de ruído vai ser vezes exponencial a quinta, porque eu estou vendo aqui no meu cromatograma que nesse nível de ruído eu consigo pegar esses possíveis fragmentos, mas eu também não estou pegando esses sinais de menor intensidade que provavelmente são ruído do equipamento. E aí eu vou fazer isso, vou dar uma olhada nos outros espectros de MS2, lembrando que essa informação aparece aqui em cima. Então eu preciso avaliar se os demais espectros de MS2 eles vão estar com uma detecção adequada do sinal M/Z se eu utilizar esse nível de ruído. Então, por exemplo, se eu passo para um outro scan, o que eu vou observar? Se os possíveis fragmentos eles estão sendo detectados ou não. Nesse caso aqui, o que eu posso observar é que eu preciso diminuir o ruído para que esse último pico seja detectado, no caso o pico 234, que faz parte da fragmentação. Então eu vou mudar o meu sinal ruído, o meu nível de ruído, para um valor que eu consiga fazer essa detecção, no caso 1.8 exponencial a quinta. E aí eu vou verificar mais scans. Esse estando adequado, eu posso utilizar ele como a detecção dos sinais de MS2. Lembrando que, claro que você não precisa observar de cada scan, até porque um cromatograma de HPLC MS, CLI MS, MS-MS, ele vai ter um número muito alto de scans. Mas se você já der uma olhada assim por alto para em alguns picos, alguns tempos de retenção de mais importância para você, se baseia na sua literatura, então já vai procurando assim alguns pontos chaves, você pode estipular esse sinal ruído e posteriormente, se precisar, fazer uma adequação ou não. Mas se você já sabe o que você está esperando, já dá uma olhada ali em pontos principais, esse procedimento fica bem mais fácil. Tanto aqui nesse exemplo, eu parei de fato para avaliar uns 10 scans, mas já dei uma olhada por cima de todos os outros, utilizando essas opções. Então é uma análise prévia, mas relembrando, é importante, mas você não precisa olhar todos os scans, beleza? Então, seguindo, tendo sido feita a detecção dos sinais de M/Z nos dois níveis de MS, nós vamos fazer agora a construção do cromatograma. Para fazer a construção do cromatograma, você vai em Feature Detection e eu recomendo que utilize o ADAP Chromatogram Builder, que é um dos algoritmos mais utilizados na MZMiner. O ADAP
Se você for utilizar ele, se quiser saber mais como esse algoritmo funciona, quando você abre a caixa de diálogo dele, você vai ter aqui a opção da referência bibliográfica do desenvolvimento dele, tá? Então, lá nesse artigo é demonstrado como que ele funciona, qual é toda a parte matemática atrás dele. E aqui nessa caixa de diálogo nós vamos ter, primeiramente aqui, a escolha dos arquivos que você quer que sejam construídos os cromatogramas. No caso do scan, você vai colocar como level 1. Aqui no mass list, você escolhe a lista de massas que foi detectada, né? Vai aparecer nesse choose o nome das listas de massa que já existem nos arquivos que você selecionou. Então, aqui é onde nós temos a importância de ter, na etapa anterior, colocado o mesmo nome para o MS1 e para o MS2. Porque quando você selecionar aqui o nome, ele vai selecionar as duas listas de massa. A próxima opção que você tem que preencher é a quantidade de scans que compõem um pico, né? Um pico cromatográfico. É recomendado que você utilize de 5 a 10. Se você quiser ter uma noção de qual é esse valor, basta você dar uma olhada na metodologia de análise, da sua análise, no seu equipamento. Geralmente, os espectrômetros de massa, eles fazem a leitura de um sinal pela média de 10 leitores. Isso você consegue encontrar nas configurações. Essa é a configuração básica. Tem gente que diminui esse número de scans para tornar a análise mais rápida. Mas geralmente é algo que vai variar entre 5 e 10. Aqui eu recomendo que você utilize 5, também é a recomendação dos desenvolvedores do programa. A próxima opção é o Group Intensity Threshold, que é, no caso, você determinar qual é a intensidade mínima que um scan precisa ter para que ele seja reconhecido como um pico. Então, no caso aqui, a recomendação, o que fica legal, é você utilizar 3 vezes o valor do ruído que você utilizou no MS1. É um bom valor para se começar. Porque aqui, como ele está falando de intensidade mínima, para um pico poder ser reconhecido como pico cromatográfico, sinal M/Z, você entra naquele conceito de o que é ruído e o que é sinal. Teoricamente, um sinal ele tem que ser pelo menos 3 vezes mais intenso do que o ruído. Por isso, esse pulo do gato aqui para você começar sempre com 3 vezes o valor de ruído que você utilizou no MS1. Então, aqui a outra opção que você tem que preencher é a intensidade mínima do pico, né? No caso, também vou utilizar o valor de ruído do MS1. Então, aqui a diferença é que eu estou falando do ruído. No item 3 eu estou falando do que é um pico, né? Porque está falando da intensidade dos scans. E no item 4 ele vai estar falando de a partir de onde para baixo é um ruído. Qual é a intensidade mínima de pico? Ou seja, a partir de que ponto eu tenho ruído e a partir de que ponto eu tenho pico. Então aqui eu vou colocar o sinal ruído que foi estipulado para o MS1. Aí ele vai pedir a tolerância M/Z. Essa tolerância M/Z é o quão diferente um sinal M/Z detectado tem que ser do outro para que ele seja considerado uma substância diferente. Então aqui você tem que preencher as 2 lacunas, né? No caso, o valor em M/Z ou o valor em ppm. O recomendado é que você utilize em M/Z 0.00001, né? 4 casas decimais. E no valor em ppm, você escolhe um valor entre 5 a 10 ppm. Se você está trabalhando com um equipamento de alta resolução, você pode colocar 5. Se você já tem amostras mais complexas, um conjunto amostral mais complexo, um equipamento que não está tão bem calibrado, um equipamento de baixa resolução,
10 é um valor aceitável, principalmente para as análises de metabolômica, onde você tem uma diversidade muito grande de constituintes sendo detectados. E por último, o sufixo, que no caso é o nome do arquivo. Então, tendo feito todas essas configurações, quando você der OK, ele vai gerar a feature list, que é o cromatograma em si. Então, nessa feature list, ele vai te dar todos os picos que foram identificados, todos os sinais de MZ que foram detectados. E se você apertar ali com o botão direito, você tem até algumas opções, como de mostrar essa lista ou ver só as informações dela. Então, aqui no caso, são as informações, né, desse exemplo. Eu tenho uma lista de picos detectados com 16 sinais, que eles vêm sinais de M/Z de 285 a 618 DA, nesse intervalo de tempo de retenção. E se eu peço para ele me mostrar essa lista, eu vou ter uma segunda janela de diálogo que ela vai me abrir todos os sinais que foram detectados, todos os picos que foram detectados, onde eu vou ter aqui a opção de qual é o sinal M/Z, qual é o tempo de retenção, em qual amostra ele foi detectado, o formato, a área e a altura do pico. Então aqui eu também posso selecionar todos esses picos cromatográficos, todos esses sinais detectados e pedir para ele plotar o cromatograma. Então aqui o que eu consigo observar no cromatograma? Na linha azul eu tenho o cromatograma bruto e se vocês observarem bem, cada sinal que foi detectado ele vai aparecer com uma coloração diferente no formato em que esse sinal foi detectado. Então essa é uma visualização fácil de como o cromatograma fica. E tendo o cromatograma feito, tendo seus sinais de M/Z detectados, agora nós podemos fazer a quinta etapa, que é a deconvolução. Nessa etapa, quando você abre a lista de massas detectado, você vai poder observar que um ou outro sinal eles não vão aparecer como um único pico, como vocês podem observar nesses sinais que eu deixei em destaque. Então, o processo de deconvolução ele vai ser realizado para fazer com que cada um desses sinais, cada um desses picos, se torne único. Ou seja, na linguagem do programa, que cada feature seja apenas um metabólito. Esse processo de deconvolução ele é utilizado para você separar constituintes que tenham coeluído ou até mesmo para distinguir os sinais de M/Z que são iguais, mas que têm tempos de retenção distintos, ou seja, algo ali parecido com um isômero ou compostos que têm propriedades físico-químicas muito similares, no caso, estruturas muito similares. Então, para você fazer a deconvolução, você vai na opção de Feature List Methods, Feature Detection e Chromatogram Deconvolution. Quando você selecionar essa opção, vai abrir a seguinte janela de diálogo, onde você tem novamente a seleção, no caso agora, de quais listas de M/Z detectados você quer deconvoluir. Lembrando que o programa chama cada sinal detectado como feature. E você vai ter vários algoritmos disponíveis para utilizar. No caso, o algoritmo mais simples é o Baseline Cutoff, que é o que nós vamos utilizar também. Quando você seleciona o Baseline Cutoff, ele te dá aqui, nesses 3 pontinhos, as opções de fazer a configuração do algoritmo. Então, nessas configurações, você tem que estipular 3 opções. Você pode fazer essa determinação observando o preview do cromatograma. Então, aqui vamos lá.
Minimum peak height, que é a mínima intensidade ou a altura mínima que um pico precisa ter para ser reconhecido. O que eu recomendo aqui é utilizar a mesma intensidade que foi utilizada na etapa de construção do cromatograma, que no caso foi 9 exponencial a sétima. Abaixo dessa opção nós temos a duração dos picos cromatográficos. Aqui, por recomendação, você pode botar de 0 a 3 minutos, ou até mesmo um intervalo menor. Digamos, você está com um equipamento de alta resolução, onde não acontece coeluição, você pode diminuir essa duração dos picos cromatográficos. Por padrão, você utiliza 3, que é um tamanho aceitável, né? Uma duração aceitável de pico cromatográfico. Você não tem um pico muito largo, mas também você não vai deixar de detectar sinais por eles serem muito estreitos. E você tem o baseline level. Por recomendação, você pode começar com o mesmo valor utilizado como ruído no MS1. Então, o que nós podemos observar aqui no preview, que é essa janela, é que se você comparar com o que tinha antes na feature list sem ser deconvoluída, esse scan, esse feature, ele tinha apenas um sinal sendo detectado. Aqui é como ele estava antes. Com esses settings de deconvolução, nós podemos observar aqui a detecção de 2 picos cromatográficos, certo? 2 sinais distintos. Se eu diminuir ainda mais o valor do mínimo peak height, no caso aqui para um valor de 3.5, o que eu consigo observar é que agora ele vai conseguir detectar 5 sinais diferentes nesse mesmo scan. Então, vou utilizar esse que meu processo de deconvolução está melhor. Ou seja, eu estou conseguindo discernir e detectar mais picos que eu estou vendo aqui que são realmente picos detectáveis. Então, outra opção que você vai ter aqui na janela de diálogo da deconvolução é a conexão entre os dados que você gerou em MS1 e em MS2. No caso, para que o MZMine faça essa conexão, você tem que ativar essas 2 caixas de diálogo, e o recomendado é que você utilize os valores de 0.01 e 0.2. Então, no caso, o que ele está fazendo aqui é pareando os espectros, os cromatogramas de com espectros de MS1 e MS2, para gerar uma lista de features, uma lista de sinais detectados, onde você tem os sinais e seus espectros de fragmentação respectivos. Então, quando você seleciona a deconvolução, quando você vai dar OK, você vai poder observar na tela de features, na tela de lista de features, aquele cromatograma deconvoluído. Você vai ter as mesmas opções de visualização que no anterior. Então, aqui, basicamente, é o resultado que nós temos após a deconvolução. Vocês podem ver que agora eu praticamente não tenho mais features ou sinais de M/Z que aparecem na forma de 2 picos. Então, basicamente, minha amostra foi deconvoluída corretamente. Claro que se você tem uma amostra muito complexa, pode acontecer que alguns picos não sejam deconvoluídos, mas isso é normal, né? Em amostras complexas, em amostras que são de análises on-target. Então aqui, quando eu seleciono e peço para ele plotar tudo, é essa aparência que eu vou ter. A linha azul com o cromatograma bruto e os picos detectados todos coloridinhos, bonitinho, pronto para você deixar ali no seu relatório, no seu artigo. A próxima etapa
é o agrupamento de isótopos. No agrupamento de isótopos, que é o processo de de-isotoping, ou desisotopação, ou remoção de isótopos, o objetivo é procurar por sinais que estão sendo detectados como M/Z distintos, mas que na verdade são isótopos. Lembrando que na espectrometria de massas, os metabólitos eles vão aparecer, eles vão ser detectados na forma de seus isótopos naturais. Então, para um sinal, para um mesmo analito, pode ser que a gente chegue nessa etapa e eu tenha mais de um isótopo sendo considerado como um feature diferente. Então, para fazer essa etapa de isotoping, vou em Feature List Methods, Isotopes, Isotopic Peak Grouper, que é o nome do algoritmo que o MZMine utiliza. Então, na caixa de diálogo aberta, eu vou poder estipular qual é a tolerância do tempo de retenção para que o software determine que é um isótopo. Então, qual é a diferença no tempo de retenção que o analito pode ter diferente do seu similar para ser considerado um isótopo. Então, no caso, essa tolerância, você pode... É sugerido que você utilize 0,1 minuto ou 20% do tempo de retenção. Lembrando que esse 20% do tempo de retenção é uma variação que você tem, que é permitida em análises de metabolômica. Então, muito cuidado quando você selecionar qual vai ser a tolerância do tempo de retenção. Minha sugestão de 20 minutos ela é baseada em análises de metabolômica. No caso, depende muito do seu conjunto de dados. Você pode utilizar essa tolerância do tempo de retenção em 0,1. Você pode usar menos que isso para tornar a sua análise mais precisa. Claro que isso vai depender muito de como seus dados foram obtidos. Você também tem a tolerância do M/Z para que seja considerado um isótopo, que ela pode ir de 0,01 a 10. Mais que 10 é impraticável, porque você não vai mais ter... Você vai sair dali do que você está considerando isótopo natural. E aqui também nós temos já a carga máxima que esses isótopos podem ter. Então, dependendo do tipo de composto que você está esperando na sua amostra, você pode colocar aqui o máximo de carga, máximo de diferença de carga que esses isótopos vão apresentar. Quando você dá OK, vai aparecer novamente agora uma lista de features com o nome que você estipulou, no caso aqui, o nome todo com The Isotoped no final. Então, aplicando todos esses passos ao seu conjunto amostral, algum momento depois você vai ter que fazer o alinhamento entre essas amostras, considerando, claro, que você está trabalhando com a comparação entre diferentes amostras, a comparação entre as réplicas. Então, todas essas etapas que nós passamos até aqui, aplica-se às outras amostras, exatamente igual, tá? Não precisa mudar os settings de uma amostra para outra. E o alinhamento, ele vai ser feito selecionando os cromatogramas que você quer alinhar, né? No caso aqui, só evidenciando rapidinho, como aparece todos esses cromatogramas para você na lista de features. Então aqui no caso eu tenho os cromatogramas deconvoluídos, os cromatogramas desisotopados, e eu vou selecionar aqueles que eu tenho interesse para fazer o alinhamento dos features detectados nessas amostras. Então eu vou em Filter, em alinhamento, vou utilizar o Join Aligner, que é um dos algoritmos do MZMine. Posso novamente estipular a tolerância entre o de M/Z. E aqui no peso do M/Z e do tempo de retenção, Wave of MZ e Wave for RT, vou colocar 75-25, que é
um valor padrão que é recomendado de forma padrão. Então, claro que você pode mudar isso de acordo com o seu conjunto amostral, mas a princípio ele é uma proporção que funciona muito bem, que no caso é o peso que ele vai considerar na hora de estipular a tolerância do M/Z e a tolerância do tempo de retenção. Quem ele vai considerar mais importante ali na hora de fazer o alinhamento dos features, dos sinais de M/Z detectados. Quando você fizer o alinhamento, você vai ter uma lista das amostras alinhadas, que ela vai ter basicamente essa aparência. Você tem ali as informações de cada feature, né, o M/Z, o tempo de retenção, e você vai ter para cada amostra se ela foi detectada ou não, né, que aí no caso é as barrazinhas de status, as bolinhas de status, em cada uma dessas amostras. Lembrando também que aqui você vai ter as informações de altura e área de cada feature, de cada pico, em cada uma das amostras. Agora, nós podemos passar para a etapa de filtros e exportação. A etapa de filtragem dos dados ela não é essencial, mas ela é muito boa para você refinar mais os dados que você vai trabalhar depois. Então, quando nós vamos aqui com a lista que já está alinhada em Feature List Methods Filtering, nós vamos ter várias opções de filtro, que eu recomendo principalmente é que você utilize o Feature List Row Filter. Quando você selecionar essa opção, ela vai abrir essa caixa de diálogo, e nessa caixa de diálogo você tem várias opções de fazer um filtro nos seus dados. As principais dela, as que eu acho mais importantes dela, é aqui estipular uma quantidade mínima de picos por feature, ou seja, você determinar que se um sinal MZ é detectado, né, se um feature, ele só tiver sido detectado em uma única amostra, ou em um pequeno conjunto só ali de amostras, ele não seja considerado mais, ele seja apagado dos seus dados. Então isso aqui é muito bom quando você está trabalhando com réplicas e você quer manter apenas aqueles dados que são reprodutíveis. Digamos, por exemplo, que eu esteja trabalhando com 3 réplicas. Então, eu sei que cada amostra diferente que eu estou colocando ali tem 3 réplicas, foi feita em triplicado. E eu quero apenas sinais de M/Z, picos cromatográficos, que tenham sido detectados em pelo menos 70% das réplicas de cada amostra. Então eu vou estipular aqui, eu quero que você deixe na minha lista apenas sinais de M/Z que tenham sido detectados em pelo menos 2 amostras. Porque isso me garante que pelo menos 2 das minhas 3 réplicas idealmente, né, vão ter os sinais idênticos. Então eu acho esse filtro muito bom quando você quer excluir ali sinais que não são reprodutíveis, que você já está trabalhando com as réplicas. Aqui embaixo dessa opção nós temos também um segundo filtro para fazer a desisotopação, para filtrar isótopos, né? No caso que você pode estipular quantos sinais de M/Z devem ser considerados para que eu tenha um isótopo. Então, se você coloca aqui um valor de 2, ele só vai botar na sua lista sinais de M/Z que tenham tido pelo menos 2 isótopos detectados. E aí você tem aqui um filtro que ele vai procurar mais as tendências naturais, né? Você consegue excluir dos seus dados compostos que são sintéticos, digamos assim. Aí nós temos também outros vários filtros, como se eu quero que apareça apenas um determinado range de M/Z, né, uma determinada janela de M/Z, uma determinada janela de tempo de retenção. E aí eu chamo a atenção para vocês nessa opção aqui de baixo, que ele é apenas para manter os sinais com MS2. Então a minha lista final, ela não vai ter sinais que não tenham fragmentação. Ou seja, ela vai ter apenas sinais que em algum momento eu vou conseguir fazer
a identificação, né? Porque são sinais que têm a fragmentação que tem o MS2. E essa opção ela é recomendada para fazer análise no GNPS, porque, como nós vamos ver depois, o GNPS está principalmente focado nessa identificação dos constituintes. Então, além desse filtro, outro filtro muito útil é o Duplicate Peak Filter, onde você vai poder retirar picos que tenham o mesmo sinal M/Z e o mesmo tempo de retenção. Ou seja, que são features que foram erroneamente detectados duplicado no seu cromatograma. Então aqui o que ele vai perguntar, né, de você, a caixa de diálogo, ela vai ser para que você diga qual é a tolerância de M/Z, né, quão diferente esses picos podem ser, e qual é a tolerância no tempo de retenção. Então, estipulando esses valores, ele vai retirar picos features que sejam duplicados, né? Lembrando que os features, os sinais de M/Z detectados, já são demonstrados na lista nas linhas. Beleza? Então, aqui uma exemplificação é que, utilizando esse filtro, aqui na janela da esquerda, vocês podem ver que eu tinha 5 sinais com M/Z 169. Quando eu aplico esse filtro, o 169 agora é detectado apenas 3 vezes. Vocês podem ver aqui que o que ele fez foi, dentro desses níveis de tolerância que eu fiz, que eu estipulei, ele pegou e recalculou o sinal M/Z, considerando que considerando aquela tolerância de M/Z e tempo de retenção, que aqueles picos sejam iguais, ou sejam picos duplicados. E aí ele faz essa remoção. Com relação à exportação dos dados, você pode, essa lista tratada que você tem no final de todo o processamento, você pode ir em Feature List Methods, opções de exportação, e aí você tem várias opções de exportação aqui para formato de CSV, para o formato do Metabonalyst, uma MZTab, e você tem a opção de exportação que vai para o GNPS especificamente para fazer uma Feature Basic Molecular Network. Então essa aqui é a caixa de diálogo que aparece quando você seleciona essa opção em específico. Aqui em File Name você vai colocar o nome que você quer que o arquivo tenha quando ele for gerado. Você vai escolher aqui o nome da lista de massas que você está trabalhando no seu arquivo. E selecione que ele faça essa exportação apenas com sinais que tenham MS2. Aqui também você pode selecionar e utilizar um setup para que essa exportação seja feita diretamente para o GNPS. Mas aí, tudo bem, você pode fazer isso direto do MZMine ou através do software do GNPS, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, quando você utiliza essa opção de exportação, o que você vai ter são 2 arquivos formatos, um em formato CSV e o outro em formato MGF. O CSV ele vai ter os dados de quantificação, né? Área de pico, altura de pico para cada um dos picos, e o MGF ele vai ter os seus espectros. Essa exportação por padrão ela vai aparecer no diretório do software, né, na página do software. E aí então nós temos, estamos prontos para sair do MZMine 2 e ir para o GNPS. Então agora vamos começar o módulo de utilização do GNPS. No GNPS, nós vamos ter que fazer alguns preparativos antes de inserir os dados de fato. No caso, você ter uma conta no Maxiv, uma plataforma online que se chama XCMS. Essa conta ela é gratuita, tá? Então você pode ir se registrar
basta ter esse registro que ele é uma forma de intermediar o upload dos seus dados cromatográficos para internet. Você vai precisar ter instalado um servidor FTP, que é um programa que ele serve como uma transferência segura de dados entre o que tem no seu computador e o seu banco de dados online, que no caso vai ser o MaxIV, o XCMS. O recomendado é que você utilize o WinSCP. Tanto os desenvolvedores do MZMine quanto os do GNPS recomendam esse programa. Ele funciona muito bem no Windows. Então essa aqui quando você instala o WinSCP, essa aqui é a aparência que ele vai ter. Primeiro ele vai pedir para você fazer um login. E esse login você vai escolher como file protocol o FTP, sem encriptação. O hostname vai ser maxiv.ucsd.edu na porta 21 e aqui você vai utilizar o seu login lá do site do MaxIV, no site do XCMS. Quando você fizer o login, é basicamente essa área de trabalho que ele vai mostrar para você, onde basta você, aqui no lado esquerdo, selecionar a pasta onde estão seus arquivos, onde estão suas listas exportadas da MZMine, e aqui vai ser o seu diretório online. Então basta selecionar no lado esquerdo e arrastar para o lado direito. Aqui eu tenho também para vocês o endereço da documentação de como utilizar o servidor de FTP no GNPS, se vocês precisarem de mais detalhes, se tiver mais alguma dúvida. E a conta no GNPS, é claro. O GNPS, eu queria lembrar agora para vocês, enfatizar bem que ele é uma ferramenta online. Então, ele faz a análise toda no site, no servidor online deles, que é um banco de dados, né? Então, aqui você só precisa se registrar. E quando você se registrar, você vai ter acesso a todas as funcionalidades do GNPS. Aqui no caso nós temos erros de produção, mas tudo bem. Nós temos o aspecto do site do GNPS, né? Onde você tem todas as opções de análise, as opções de busca na biblioteca, você pode contribuir com seus espectros, ou você pode auxiliar na elucidação daqueles que já estão no banco de dados do GNPS. Então você tem várias opções de análise disponíveis e, claro, o site para citar que você utilizou o banco de dados dos algoritmos do GNPS. Então, quais são as funcionalidades de utilizar o GNPS? As principais vantagens? Quais são as principais vantagens? Vamos lá. GNPS FBMN Global Network Products Social Molecular Networking Feature-Based Molecular Networking. Isso significa que é um banco de dados de produtos naturais, onde você tem o compartilhamento de espectros de massas, e esse compartilhamento vai permitir para você identificar os compostos presentes na sua amostra e descobrir novas substâncias, porque a molecular networking é basicamente você correlacionar substâncias que têm espectros de massas similares. E aí, com base nessa rede molecular, você consegue determinar rotas biosintéticas, você consegue descobrir novas moléculas, você consegue associar seus dados às questões biológicas da sua pesquisa. Ou seja, você consegue dar a contextualização dos seus dados. Não vai mais ser só aquele monte de composto identificado. Vai ter um significado maior. Você vai agregar valor aos seus dados. Então, aqui o que eu quero destacar para vocês são principalmente as funções de data análise e Advanced Analysis Tools.
No Data Analysis, nós temos já Molecular Networking e a Library Search, e no Advanced Analysis Tools, o Feature Networking. Nós vamos começar pela Library Search, que é uma das opções que o pessoal ainda está iniciando pesquisa, geralmente fica mais empolgado, porque é quando você pode identificar realmente o que tem nas suas amostras. Lembrando que o Library Search está incluso no módulo de Molecular Networking e no de Feature Networking, tá? Então, você utilizar o módulo separado de análise é opcional. Vai do seu objetivo. Se você quer literalmente só identificar os constituintes da sua amostra, você faz só um Library Search. Se você quer ir além disso, quer ver as redes moleculares, quer identificar novas substâncias, novos análogos, aí você precisa utilizar Molecular Networking, Feature Networking. Então vamos lá. No Data Analysis, quando você seleciona para fazer análise, esse é basicamente o que você vai encontrar no site. Aqui nós precisamos preencher o título da análise, né? No caso, você pode colocar o título que você se lembrar depois sobre o que foi aquela análise. E aqui nós temos já a inserção dos dados de espectrometria, dos espectros, né? Então, quando selecionar Select Input Files, ele vai abrir uma segunda janela, né? Onde você vai ter aqui à esquerda o seu diretório no servidor FTP e aqui do lado os arquivos que você selecionou. Então, no caso, você seleciona o espectro que você quer analisar, né? Que vai ter que estar em formato compatível, no caso um MGF. Aqui eu tenho um exemplo para selecionar. E vai em Spectrum Files. O que ele vai fazer é passar esse espectro para o site. Você pode selecionar mais de um ao mesmo tempo, tá? Não tem problema, é só ir em Spectrum Files, ele vai passar tudo para o site. Então, depois de selecionados os espectros, você vai ter aqui outras opções de análise, né? Onde nós temos um Minimum Match Peaks. Essa opção ela é para você determinar quantos sinais no espectro MS2 precisam ser idênticos entre os seus resultados e o banco de dados do GNPS para que ele lhe diga que o sinal da sua amostra é aquele metabólito. Então aqui, geralmente o site ele abre com um valor padrão de 6, né? Então 6 picos tem que ser coincidentes para dar identificação. Mas esse valor você tem que lembrar sempre que ele vai depender muito do como você fez a análise. Porque se você está utilizando um equipamento de baixa resolução, não adianta você colocar 6 picos coincidentes, porque o seu equipamento ele não vai ter essa resolução. Então você pode utilizar ali valores menores do que o padrão, né? Colocar 3 minimum matches. Eu recomendo que 3 seja o menor valor que você utiliza, tá? Porque para você manter ali uma confiabilidade. Então, se você tem que lembrar também que a biblioteca do GNPS ela não é feita apenas com dados de alta resolução, com espectros de alta resolução. Então, se você quer ter uma pesquisa mais abrangente, é bom colocar um número menor de matched peaks. Claro que você pode ir testando isso conforme seus dados vão se adequando a essas configurações. Sempre tenha em mente que esse valor de picos coincidentes ele pode afetar a precisão da sua análise. Então, se eu colocar um valor muito baixo, eu vou ter dados imprecisos. Se eu colocar um valor muito alto, eu vou ter dados inconclusivos. Esse é um fator que você tem que avaliar com o resultado já em mãos. Mas recomendado valores no mínimo 3 picos coincidentes. Outro fator aqui
tem que ser levado em conta é a tolerância na diferença de massas entre o íon precursor e os íons fragmentos. Recomendações básicas para você estipular qual é essa tolerância entre a diferença do que tem na sua amostra e o que tem na biblioteca, no caso do íon precursor e do íon fragmento, é que se você utiliza um equipamento de alta resolução, você pode colocar esses dois parâmetros com os valores de 0.025 DA e 0.02 DA. Se você tem equipamentos de baixa resolução, que esses valores sejam 2.0 DA e de 0.5 a 1.0 DA, no caso Dalton, né? Lembrando que, como eu falei anteriormente, a biblioteca do GNPS ela não é feita apenas de espectros de alta resolução. Então, mesmo que você tenha dados de alta resolução, pode ser, às vezes, que vale a pena, depois de ter feito análise com os parâmetros de alta resolução, você fazer uma segunda análise utilizando os parâmetros de baixa resolução. E avaliar ali se aparece alguma novidade, considerando que ele vai conseguir buscar na biblioteca os espectros que são de baixa resolução e já estão na biblioteca. Então aqui outro ponto que você tem que colocar é o e-mail, né? Para onde ele vai mandar as informações da sua análise. Apertar em submeter o workflow, né? O trabalho. E esperar. No caso, esse é o lado bom de você fazer uma análise nesse tipo de plataforma online, é que você não gasta a memória do computador, pode fazer outras coisas e quando estiver pronto ele vai te mandar um e-mail. Tá pronto aqui, vamos fazer análise, vamos olhar seus resultados. Então, para visualizar os resultados, nós vamos acessar a página de Jobs, bem aqui, e apertar em Done. Quando apertar em Done, ele vai abrir os resultados em si, né? Lembrando que nós estamos na opção do GNPS de Data Analysis. Então aqui ele vai me mostrar uma tabela que ela vai ter todos os constituintes que foram identificados, assim como várias outras informações, como o valor de cosseno, o valor de erro M/Z, o tempo de retenção em minutos, qual foi o instrumento e quais são os dados da biblioteca sobre esse match. E dependendo da substância, pode ser que a estrutura dela também, a estrutura molecular dela também apareça. Aqui os nomes, né? E a outra opção que você vai ter é de baixar todos esses resultados. Então aqui você pode baixar todos ou baixar aqueles que você já colocou no determinado filtro aqui. Eu gosto de baixar todos e analisar fora do site. Mas vamos lá. Então essa é a opção básica, né, de Data Analysis. E agora nós vamos ter as opções de Feature Network, né, de redes moleculares. Então, qual é a diferença entre a análise básica e a análise avançada? Na análise avançada, você vai ter um algoritmo no GNPS que ele vai ser capaz de fazer análise de informações quantitativas. Então, nessa ferramenta avançada, você consegue distinguir isômeros de uma forma melhor do que no Molecular Networking básico. Só que no Advanced Analysis Tool, você precisa ter feito o pré-tratamento dos dados. Ou seja, para análise avançada, você precisa ter feito todo aquele tratamento que eu falei para vocês no MZMine2. Porque como ele faz análise de quantificação também, você não consegue colocar o espectro, os cromatograma na forma bruta para ele fazer a análise. O que é diferente do modo de análise de rede moleculares básico. Nesse módulo de Molecular Networking, você consegue fazer a análise dos seus dados sem ter feito nenhum pré-tratamento.
Então sai direto do equipamento para o GNPS. E nisso aqui você acaba perdendo, né, precisão dos seus dados, acaba tendo detecção de ruído junto, então várias informações que, se você fizer o pré-tratamento, vão deixar seus dados mais refinados. Então, queria dar para vocês primeiramente uma introdução do que são as redes moleculares. Se você já fez análise de cromatografia acoplada à espectrometria de massas, você já deve ter percebido que durante sua análise, o mesmo sinal em barra Z ele vai ser detectado várias vezes em diferentes scans, mesmo para o mesmo tempo de retenção. E o objetivo do algoritmo das redes moleculares, né, do Feature Networking e do Molecular Networking, é que você tenha esses sinais M/Z que são detectados no mesmo tempo de retenção, mas em situações distintas, em scans distintos, que eles sejam agrupados de acordo com o seu íon precursor e com seus fragmentos. Ou seja, você vai primeiramente é feito um agrupamento desses espectros que são idênticos para formar um espectro médio que vai caracterizar aquele sinal M/Z. No GNPS, esse espectro ele vai ser chamado de Consensus MS-MS Spectrum, que ele vai representar todas essas detecções com o mesmo sinal M/Z e mesma fragmentação, mesmo que elas tenham ocorrido em tempos de retenção distintos. E quando eu falo distintos, isso pode ser uma diferença de segundos ou milésimas de segundo. Então, no caso, eu vou ter um consenso espectro ou um espectro médio para cada sinal M/Z detectado na minha amostra. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um espectro que vai caracterizar o M/Z 301, outro que vai caracterizar o 315, outro para o 269 e assim sucessivamente. E o que a rede molecular ela vai analisar? Ela vai analisar se cada um desses sinais tem fragmentações similares. Porque qual é o princípio básico aqui? É que moléculas que têm estruturas moleculares similares, que são da mesma classe química, elas vão ter o mesmo tipo de padrão de fragmentação. Como vocês podem observar aqui, o sinal do MZ301 e do 315, o padrão de fragmentação ele é similar, mas é diferente do que nós temos no M/Z 269. E o que é que o GNPS vai fazer por essa comparação? Ele vai dizer que essas moléculas que têm a mesma fragmentação e os precursores diferentes são possivelmente correlacionadas. E é o que acontece de fato. Aqui, no caso, esses dois exemplos é a quercetina e a 3-metilquercetina, que são diferentes da apigenina. São derivados diferentes da apigenina. Então, a partir do momento que ele correlaciona esses espectros que têm íons precursores diferentes, mas que têm o mesmo padrão de fragmentação, ele vai montar o que é, de fato, a rede molecular, que vai ter mais ou menos essa aparência, essa exibição, essa imagem pictórica. Bolinhas ligadas por tracinhos com o M/Z sendo representado dentro de cada bolinha. Nessa representação da rede molecular, cada conjunto desse de sinais de M/Z conectados são chamados de cluster, que é o agrupamento de espectros similares. Eu tenho que cada esfera dessas vai ser chamada de node, que é a representação de um consenso espectro, né? Que é a representação do sinal M/Z. Eu vou ter que cada node vai ser ligado pela diferença entre o M/Z do seu íon precursor. Então, no caso aqui, a diferença entre a quercetina e a 3-metilquercetina são 15 Dalton. Então, essa conexão entre elas vai ser 15. E eu tenho ali a diferença entre
o 315.463 e o 301 e o 463. Com base nesse delta barra MZ, nessa diferença entre os MZs, quando você tem uma rede molecular onde parte dos seus compostos já estão detectados e tem um composto que não, você consegue avaliar se aquele composto é um derivado do que você já identificou, se é um metabólito novo, ou até mesmo sugerir a identificação dele. Aqui no caso, esse M/Z463, que não foi identificado de cara já, junto com a quercetina e a metilquercetina, né, hipoteticamente, ele tem uma correlação com esses dois compostos, e a partir dessa diferença do delta M/Z, você consegue observar aqui que ele, no caso, é referente à quercetina 3-O exosídeo, que ela é caracterizada, essa porção exosídeo, ela é caracterizada por essa perda de 162 entre a fragmentação característica da quercetina e seus derivados e o íon precursor, que no caso é o 463. Então, utilizando esse conceito que a feature network, que as redes moleculares vão conseguir fazer a identificação dos seus compostos, de todos os compostos das suas amostras. Então vamos lá, o que é que nós precisamos para fazer a análise em si? No caso do Molecular Network, o que você vai ter é essa aba de opções no GNPS, onde você tem aqui a opção para colocar os espectros, e você vai ter ali nas configurações básicas a tolerância do íon precursor e a tolerância do fragmento. Você pode utilizar as mesmas configurações que nós utilizamos no Library Search. Aqui, como é de rede molecular, né, análise de rede molecular, você vai ter outras opções, né, as opções avançadas de network, são para fazer a rede molecular. Nós vamos dar uma olhada em cada uma delas. Então vamos lá, primeiramente na inserção do arquivo. Vocês viram ali que na Molecular Networking básico, você tem inserções de arquivos na forma designados como G1, G2, G3. Esses são grupos. Como aqui você tem a opção de colocar o espectro sem pré-tratamento, você também tem a opção de separar ele em grupos. Esses grupos podem ser classificações dentro das suas amostras, mas enfim, a inserção dos dados em si é do mesmo jeito que acontece lá no Library Search, só que aqui você pode definir se cada espectro vai estar em um grupo diferente. E se você já tiver feito pré-tratamento e quiser utilizar esse workflow básico, né, Molecular Networking básico, você também pode colocar dentro de um desses grupos, um desses spectrum files, a lista que você exportou do MZMine. Não tem problema, ele consegue fazer a mesma análise. Então, nessa inserção de dados, após a inserção de dados, você tem as opções de Advanced Networking. São as opções avançadas da rede molecular. Então, aqui o que você vai estar configurando é a análise dos seus dados, dos dados que você inseriu. Então, as opções que nós temos aqui, primeiramente é o Cosine Score, que é um valor de similaridade que o algoritmo do GNPS atribui para determinar o nível de similaridade entre espectros. Então, no caso aqui, nós temos a medida de similaridade durante a formação dos consensos spectra. Que é recomendado assim, você utilizar algo ali entre 0,5 a 1. Abaixo que isso você tem um nível de similaridade muito baixo. Você tem a Network Topcad, que por padrão você pode utilizar o valor de 10, mas esse parâmetro ele vai estar relacionado à formação dos seus nodes. No caso, qual vai ser a quantidade máxima de nodes que vão poder estar conectados entre si.
Você tem também a mesma opção que tinha lá no Library Search, que é a quantidade mínima de fragmentos que precisam estar presentes na sua amostra para ser considerado o mesmo constituinte. Então, no caso, né, isso aqui também vai estar relacionado à formação do consenso espectro e na conexão dos nodes. Você tem aqui a opção de Maximum Connected Component Size, que no caso vai estar relacionada à formação dos clusters. Então, no caso, é o tamanho máximo de um cluster, né? Quantos nodes no máximo vão estar conectados num mesmo cluster. Então, novamente, ali no tópico 2, no item 2, você tem quantos nodes podem se conectar a um único. E aqui no item 4, você tem o tamanho de um cluster, né? Quantos nodes podem estar no mesmo cluster. No caso aqui, você pode deixar como 100, se você quiser dados bem abrangentes, você pode diminuir isso conforme você vai analisando suas amostras. Então aqui, passando essa opção, nós temos a opção de Advanced Library Search, que é como seus dados vão ser comparados com a biblioteca. Então, no caso aqui, nós temos novamente o valor de cosseno, o cossine score. Aqui, no caso, ele vai estar fazendo esse cálculo entre as suas amostras e os dados da biblioteca. Você também tem, novamente, a quantidade mínima de íons, fragmentos de íons no MS2 para estipular que seus dados são iguais ao que tem na biblioteca. Agora, no caso do Advanced Molecular Networking, que é o Feature Networking, que vocês vão encontrar no site, as configurações elas não vão mudar muito, mas você vai ter que ter um cuidado aqui, lembrando sempre que nessa opção avançada você precisa ter feito o tratamento dos dados. Pode ter sido no MZMine ou em qualquer outro programa. Mas aí você vai ter essas mesmas opções de configurações de uma forma muito similar. Então, no caso aqui, como é uma ferramenta que vai ter a quantificação, você também vai ter essas duas opções de Advanced Quantification e análise multivariada. Além da análise também univariada, essas três opções são opções que elas vão depender do tratamento do dado, pré-tratamento dos dados. Elas são opções que vão estar relacionadas com a quantificação. Mas aqui vamos primeiro olhar as configurações, porque é bem similar com o que a gente tem na rede molecular básica. Então aqui no caso, a submissão dos seus dados, como ela vai ter que ter tido pré-tratamento, vai ter que ter tido a detecção dos features, né, a detecção dos sinais de M/Z, ela tem que ser feita utilizando o formato de tabela, né, no caso, o primeiro arquivo que ele vai pedir é o arquivo MGF, e o segundo arquivo, que é a Feature Quantification Table, é o arquivo em CSV que nós vimos lá atrás, que o MZMine faz a exportação. E aí, aqui nós vamos ter a Advanced Networking Option e a Advanced Library Search Options, que são aquelas mesmas da rede molecular básica. Você pode configurar elas da mesma forma. E aqui nas outras opções relacionadas à quantificação, que seria análise multivariada e univariada, além de você ter feito pré-tratamento, você também necessita ter os dados das suas amostras na forma de metadata. O que é uma metadata? É uma tabela que vai reunir as informações da sua amostra e vai mostrar para o algoritmo que, olha só, essas aqui, minhas amostras são desse tipo. E essa metadata você vai encontrar disponível já nesse link que está aqui, da Redu. E quando você baixa ela, já tem todas as recomendações de como preencher, que tipo de preenchimento você vai poder fazer para que o GNPS consiga fazer a análise multivariada e univariada. Lembrando que
Essa análise de quantificação e a estatística multivariada e univariada, ela é opcional. Então, se você não preencheu a tabela de metadata, a tabela de dados, você não é obrigado a colocar aqui. Você consegue fazer a análise de rede molecular sem a inserção dessa tabela de dados, sem fazer nenhuma modificação nessa configuração. Então, em ambos os casos, quando você tem os resultados prontos, né, você vai acessar eles através da barra de jobs, que nem lá nós vimos no Library Search. E aqui no site, o que você vai ter é o status de done, e você vai ter aqui em Workflow a diferenciação entre os tipos de análise que você usou no GNPS. Então, aqui no caso, nós temos a Molecular Library Search, que foi aquela primeira opção que nós vimos, que é só identificação. Você vai ter o Metabolomics.net, que é a rede molecular básica, né? E você tem o Feature-Based Molecular Networking, que é a análise de redes moleculares pelo algoritmo mais avançado. Então, quando você aperta em Done, você consegue observar como seus dados são a página dos seus dados já processados. Então, aqui nós temos o aspecto do Molecular Networking básico e o aspecto do Feature-Based Molecular Networking, que é a análise de redes moleculares pelas configurações avançadas. Em ambos os casos, se você quiser ver as identificações de moléculas, você pode apertar na opção de View All Library Hits, que nós encontramos bem no início da página de exibição de resultados. Então, quando você aperta nessa opção, você vai abrir uma tabela onde vai ter todas as identificações que ele fez e várias outras informações, como o valor do Cocina Score, o tempo de retenção em segundos, o erro M/Z, as informações da library, né? Aqui você tem as setinhas que você pode utilizar como filtro para visualizar melhor seus resultados. Essa tabela tem uma estrutura muito similar ao que a gente vê no Library Search. Então você pode pesquisar aqui por nome do composto que foi identificado. E também existem outras opções aqui. No caso, se você apertar nesse ícone, você consegue ver o espectro da sua amostra, que é o carry, e você consegue ver o espectro que foi utilizado da biblioteca, da database do GNPS, para fazer identificação. Se você apertar no Mirror Match, ele vai mostrar na parte de cima o seu espectro e na parte de baixo o espectro da biblioteca do GNPS. Então é um jeito muito bom de conferir se os resultados que você obteve são fidedignos. Até muitas vezes também lembrando aquela questão de que nem todas as inserções de dados na biblioteca do GNPS são com espectros de alta resolução. Então, isso também é bom para você verificar a qualidade da comparação que está tendo entre essa amostra e a biblioteca. Então, no caso, já vi todos os resultados. Como eu tinha falado também para vocês, o módulo do Library Search, que a gente viu inicialmente, ele está incluso nas análises de redes moleculares, tanto na básica quanto na avançada. Então aqui vamos para o que realmente importa, né? Nas redes moleculares, é você conseguir explorar essa rede molecular, você conseguir explorar esse networking. No caso do workflow básico, né, que é o Molecular Networking, você vai observar esses resultados na opção de View Clusters with ID. Quando você apertar nessa opção, ela também vai apresentar uma tabela para você com várias informações, onde você vai ter aqui, inclusive, a identificação dos compostos. Então, vamos utilizar aqui, no caso, colocar o filtro de identificação
E aqui eu vou para o Spectral Family também. No Spectral Family, apenas os que têm a opção View Networking são os que foram inseridos em uma rede molecular. Então, nós vamos abrir aqui um cluster da rede molecular, né, que é relativo àquela identificação. Então, o que ele vai me mostrar são todos os nodes relacionados àquela identificação. Demora um pouquinho para carregar, tá, o site. Então, quando abrir a Molecular Networking, é basicamente isso que você vai ter. Você vai poder pedir para ele mostrar a identificação desses nodes de acordo com o que já foi pesquisado. Você vai poder também moldar essa rede molecular de uma forma que ela fique mais visível para você. Nós temos umas outras opções também para especificar o valor do cosine score entre os nodes, especificar o valor de delta MZ. E aí, se você clica com o botão direito ou esquerdo em cima de cada node, você consegue botar eles ali na área de trabalho à direita e fazer a comparação entre os espectros de fragmentação de cada node. Lembrando que você tem aí a possibilidade de fazer isso já baseado na diferença entre o delta MZ, na diferença do delta barra M barra Z, e encontrar análogos que ainda não estejam na biblioteca, ou até mesmo as substâncias novas, dependendo da sua amostra, né? Para fazer essa mesma exploração das redes moleculares no Feature-Based Molecular Networking, que é a análise de redes moleculares mais avançada, você pode fazer essa análise tanto no site quanto num software que é o Cityscape. Mas aqui no site você vai atingir essa análise a partir da opção de View All Spectros with ID. Aqui nós temos já uma tabela muito similar ao que apareceu na opção de análise básica, com praticamente as mesmas informações. Ela funciona da mesma forma e aqui você também pode abrir o networking em função da identificação que foi feita a partir da biblioteca. Então, no caso aqui, vamos abrir essa rede molecular relacionada à quercetrina. Então, vocês podem ver aqui, nós temos as mesmas opções de visualização e de análise também. Você pode pedir que o site lhe mostre a identificação de todos os compostos que estão no node. Você pode também, novamente, fazer essa adaptação para melhorar a sua visualização. Você pode pedir os valores do cosine score. Parece um pouco complexo na hora, mas conforme você vai ajeitando ali, pode ver que fica mais visível. Então, o Cityscape, você tem essas mesmas opções, só que de uma forma mais aprimorada, tá legal? Então, pessoal, basicamente, chegamos ao fim do nosso curso. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar. O vídeo vai ficar disponível para vocês que estão participando do Combrapa, então você vai poder fazer todos esses passos com mais calma. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Queria deixar aqui para vocês, por último, as principais referências relacionadas ao uso do MZMine 2 e do GNPS. Então, um grande agradecimento aos desenvolvedores dessas duas ferramentas maravilhosas, que basicamente é o pessoal do laboratório do Ornstein. Eles têm muitos tutoriais também, caso vocês tenham interesse. E por fim, pessoal, eu só posso agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado por essa iniciativa de participar das conferências online nessa época que nós estamos passando tão complicada. Obrigado demais pela atenção. Eu espero que vocês estejam bem. Valeu. Tchau, tchau.